Hoje, você vai conhecer a história de um homem muitas vezes lembrado apenas por sua dúvida, mas cuja jornada revela algo muito mais profundo: a transformação da incerteza em fé inabalável. O nome dele, Tomé, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Desde o início, Tomé caminhou lado a lado com os outros apóstolos, ouvindo os ensinos, testemunhando os milagres e vivendo momentos únicos ao lado do Mestre. Mas diferente de Pedro, impetuoso, ou de João, o discípulo amado, Tomé tinha um jeito particular de ser realista, questionador, alguém que precisava ver para crer. Tomé era um homem de coração sincero, alguém que não fingia ter certezas quando na verdade tinha perguntas. Ele não escondia suas dúvidas atrás de uma máscara de religiosidade, nem temia expor suas incertezas diante dos outros. Sua franqueza revelava a autenticidade, e foi justamente essa transparência que abriu espaço para grandes revelações de Jesus. Tomé nos mostra que a fé verdadeira não nasce da aparência, mas da coragem de ser honesto diante de Deus. Quando Jesus falou sobre ir preparar lugar para os seus, no Evangelho de João, foi Tomé quem, corajosamente, perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Essa pergunta, que parecia simples, abriu espaço para uma das declarações mais poderosas de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe? A honestidade de Tomé em expor sua incerteza nos trouxe uma das maiores revelações das Escrituras. Mas a jornada de Tomé não parou ali. A dúvida que antes parecia um obstáculo tornou-se o ponto de partida para uma transformação profunda. Cada passo que ele deu depois do encontro com Cristo ressurreto foi marcado por uma fé cada vez mais sólida, moldada não apenas por palavras, mas pela experiência viva de ter tocado a verdade. O homem que um dia hesitou, agora caminhava com convicção inabalável, disposto a levar a mensagem do Salvador até os confins da terra. Quando Jesus decidiu voltar à Judeia, onde a perseguição era intensa, muitos discípulos hesitaram. Mas Tomé, com bravura, disse: Vamos também, para morrermos com ele. Era um homem de contrastes: dúvida e coragem, medo e ousadia, razão e emoção. E então, chegou o dia mais sombrio da história. O céu parecia se entristecer, a terra se calava em expectativa, e os corações dos discípulos eram tomados pelo medo e pela dor. A crucificação não foi apenas a morte de um homem inocente, mas o peso da injustiça mais cruel já vista. Naquele madeiro erguido diante da multidão, não era apenas Jesus quem sofria, era a própria esperança da humanidade sendo cravada com pregos. O dia em que a luz parecia se apagar e as trevas tentaram cantar vitória, o mestre que ele seguira com tanto amor foi preso, humilhado, açoitado e crucificado. A esperança parecia ter desaparecido no Calvário. Cada martelada nos pregos soava como o eco da derrota. Cada lágrima derramada parecia confirmar o fim de um sonho. Os discípulos, que antes caminharam confiantes ao lado do Mestre, agora estavam dispersos, confusos, com um coração despedaçado. O silêncio após o brado de Jesus soava como o fim da história, como se a luz tivesse sido sufocada pelas trevas. O Calvário não era apenas um lugar de morte. Era o palco onde a esperança da humanidade parecia ter sido sepultada sob o peso da cruz. Tomé, como os outros discípulos, foi tomado pela dor e pelo desespero. 3 dias depois, veio a notícia: Jesus havia ressuscitado. As mulheres foram ao túmulo e viram o anjo anunciar que ele estava vivo. Pedro e João correram para ver. E naquela mesma noite, Jesus apareceu aos discípulos reunidos. Mas Tomé não estava lá. Imagine o coração dele quando ouviu o relato dos amigos: Nós vimos o Senhor. Mas para Tomé, aquilo parecia bom demais para ser verdade. As palavras dos outros discípulos soavam como ecos distantes, como se fossem apenas um consolo inventado para aliviar a dor. Ele desejava acreditar, mas o medo de ser enganado era maior. Seu coração estava ferido, esmagado pela lembrança da cruz. Como poderia a esperança renascer depois de tanta dor? Para Tomé, a ideia da ressurreição era como uma chama distante, quase apagada, e ele precisava ver com seus próprios olhos, tocar com suas próprias mãos, para crer que a vida havia vencido a morte. Sua razão gritava mais alto que a esperança. Dentro dele,
A lógica fria dizia que a morte sempre tinha a palavra final, que ninguém poderia simplesmente atravessar o túmulo e voltar. Era como se uma muralha invisível separasse sua mente de seu coração. Enquanto sua alma ansiava por acreditar, sua razão levantava barreiras intransponíveis. Tomé queria ter fé, mas sua dor e sua desconfiança abafavam qualquer sussurro de esperança. Ele precisava de algo mais que palavras. Precisava de uma prova que quebrasse as correntes da dúvida. E ele respondeu com as palavras que atravessaram os séculos: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Tomé queria provas, ele precisava tocar para acreditar. 8 dias depois, a cena mudou. Os discípulos estavam reunidos novamente, e desta vez Tomé estava entre eles. De repente, Jesus entrou. As portas estavam trancadas, mas ele simplesmente apareceu, trazendo paz ao coração de todos. E então, com um olhar de ternura, Jesus se voltou para Tomé. Então, com uma voz cheia de ternura e autoridade, Jesus voltou-se para ele e disse: "Ponha aqui o seu dedo, e veja as minhas mãos. Toque o lugar dos cravos. Estenda sua mão, e coloque no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia." Eram palavras que atravessavam não apenas os ouvidos, mas o coração. Cada sílaba era como um raio de luz rasgando a escuridão da dúvida que aprisionava Tomé. Não havia censura, apenas amor. Não havia condenação, apenas um convite, um chamado para transformar sua descrença em fé viva, palpável, inabalável. Estenda sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Aquele instante foi decisivo. Tomé não precisou mais tocar. Ao ver o Mestre ressurreto diante de si, sua fé explodiu em uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Senhor meu e Deus meu. Não era mais dúvida. Não era mais medo. Era convicção absoluta. Tomé passou de questionador a adorador, de cético a alguém completamente rendido à verdade da ressurreição. E Jesus respondeu: "Você acreditou porque me viu. Felizes são os que não viram e creram." Essas palavras atravessaram os séculos e chegam até nós, mostrando que a fé verdadeira vai além do que os olhos podem ver. A vida de Tomé não terminou ali. Transformado, cheio do Espírito Santo, ele se tornou um homem ousado na fé. A tradição cristã conta que ele levou o Evangelho até lugares distantes, como a Índia, pregando sobre o Cristo vivo e testemunhando com coragem até o dia de sua morte como mártir. O discípulo que um dia duvidou, terminou sua vida proclamando com convicção aquilo que ninguém mais poderia negar: Jesus é o Senhor. A história de Tomé é, na verdade, a nossa história. Quem nunca teve dúvidas? Quem nunca questionou? Mas assim como aconteceu com ele, Jesus também vem ao nosso encontro. Ele não nos rejeita por causa das incertezas, mas nos convida a transformar nossas perguntas em fé. Talvez hoje você esteja passando por um momento de dúvida, cercado por incertezas, sentindo como se fosse difícil acreditar. Mas lembre-se, Jesus continua dizendo as mesmas palavras: não seja incrédulo, mas creia. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. E quando escolhemos crer, assim como Tomé, podemos experimentar a presença viva de Cristo e declarar com todo o coração: Senhor meu e Deus meu. Essa é a jornada de Tomé, o discípulo que saiu da dúvida para viver uma fé inabalável. Uma história que nos inspira a seguir confiando, mesmo quando não entendemos, e acreditar que Jesus continua vivo e presente em nossas vidas. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar as histórias completas dos discípulos de Jesus. E lembre-se, a fé que mudou Tomé também pode transformar você.